Cartago de lenga este. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centeu, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 96º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal, semana passada vimos a Batalha de Zela, o famoso Vim, Vi e Venci, Veni, Vidi, Vici. O rei Farnace II de Ponto, ele achou que enquanto o JC estava lá resolvendo a guerra no Egito, seria um ótimo momento para ele tentar tomar terras romanas. Acontece que o JC consegue resolver a treta do Egito e depois vai lá bater na porta do Farnaces e cobrar essas peripécias. Resumindo, o JC vence a guerra contra Farnace II em apenas 5 dias, destruindo completamente o exército pontíaco. E vamos para o episódio de hoje. Roma nua e crua. Só uma pequena ressalva que eu queria fazer antes de entrar no podcast, que é a questão do que eu falei na semana passada sobre a Batalha de Zela, né? Eu disse que o JC ria porque as falanges macedônicas estavam subindo morro acima. Só deixar claro que não tem problema nenhum a falange lutar subindo ou descendo. O problema é lutar num terreno irregular, tá? Então uma pessoa tá mais alta que a outra, quebrando assim a linha de batalha e expondo assim as falanges macedônicas que precisavam de coesão e uma linha bem fechadinha para funcionarem bem. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Vamos dar uma abordada aqui agora no resto do mundo romano, da República Romana, como estava. Eu já falei também no episódio passado que a Espanha estava semi-revolta, a Ilíria, a própria em Roma ali estavam tendo vários problemas por causa da má governança de Marco Antônio. Na província da África, onde os optimatos fugiram e era a única base ali para eles ainda, eles já estabeleceram um novo senado e já estavam recrutando como loucos, já tinham um exército de 14 legiões. Diz a lenda que eles até estavam se preparando para invadir a Itália, mas a gente já volta aí para as outras tretas com os optimatos e vamos dar uma olhada no JC. Então basicamente ele vence ali a Batalha de Zela e vai voltando em direção à Itália, passando ali, saindo da província da Ásia, passando pelas províncias da Grécia, coletando dinheiro, principalmente, né, porque essa guerra tá custando muito caro, então ele tava precisando refazer o caixa, reorganizar algumas coisas ali, então passou pelas províncias da Grécia, pegou um dinheirinho, também deu uma organizada política ali e seguiu em direção a Roma. E Roma o bicho estava pegando. Além do Marco Antônio, que já estava causando, governando de forma tirânica, perseguindo os inimigos, matando inimigos, passando o dia bêbado, causando nas ruas e fazendo todo tipo de baixaria que um autocrata mimado faz. E esse governo do Marco Antônio estava sendo, de certa forma, prejudicial para o JC, que estava empurrando aliados para o campo dos optimates, mas por outro lado
lado também ajudava de certa forma, porque quando o resto dos cidadãos e da elite podia comparar Marco Antônio com Júlio César parecia um grande estadista e de certa forma melhorava o filme dele. Mas ele estava sendo muito requisitado ali na Itália, porque além das tretas que o Marco Antônio fez, né, causou sozinho ali, tinham outro probleminha. Haviam 4 legiões que entraram em motim. E não eram quaisquer legiões, não. Eram a 7ª, 8ª, a 9ª e a 10ª. A 10ª era a queridinha, a legião preferida do Júlio César. A 9ª também era a casca grossa, mas basicamente essas 4 legiões aí estavam lutando com o Júlio César ininterruptamente. Desde as guerras gálicas, faziam 13 anos já que estavam lutando lado a lado com o Júlio César. E após a batalha de Pharsalos contra Pompeu Magno, eles foram mandados lá de volta para a Itália, porque teoricamente a guerra tinha acabado. O JC tinha prometido, após a batalha de Pharsalos, entre aspas ali, após a guerra acabar, que ele daria prêmios financeiros e recompensas e terras para esses soldados. E eles chegaram em Roma lá de volta. O Júlio César se estendeu no Egito, né? Ele até ficou quase 6 meses sem se comunicar com Roma. Se a gente lembrar, nas guerras gálicas, basicamente o JC mandava relatórios ali, despachos semanais que eram lidos em praça pública. Então o pessoal tinha, apesar da distância, estava ali quase que acompanhando ao vivo as peripécias de Júlio César na Gália. E após a batalha de Pharsalos, com as tretas do Egito, ele meio que perdeu a comunicação, ficou 6 meses mal sem se comunicar. E essas legiões então entraram em motim porque eles queriam as recompensas financeiras que lhes foram prometidas e as terras também. Então o que já tinha acontecido? Eles já estavam então em motim ali, deram uma até saqueada perto ali de campanha, roubaram algumas propriedades ali dos ricões, se estabeleceram ali perto do Campo de Marte, e senadores, 2 senadores tentaram negociar com essas legiões e acabaram sendo mortos. Então o bicho tava pegando. O JC, assim que chega na Itália, em Roma, ele toma ciência da situação. Ele até, para se prevenir, manda trazer guarnições para Roma ali, para proteger de certa forma, porque eram 4 legiões muito casca-grossas, essas legiões aí que praticamente invencíveis, e eles estavam em motim, o que era realmente algo perigoso. Não só pelo estrago que eles poderiam fazer, mas também pela questão do prestígio abalado de Júlio César, a questão política que se complica com um exército rebelde na Península Itálica e outros problemas más. JC então decide que vai lá conversar com essas legiões em pessoa e sozinho. O pessoal até acha que o JC é louco. Afinal, essas legiões já mataram 2 senadores, mas eram seus soldados, e ele vai lá checar qual que é. Eles se encontram então com líderes dessas legiões rebeldes no Campo de Marte. Ele ouve as demandas das legiões, que eram basicamente, né, terra e pagamentos, além da dispensa honrosa do exército que eles queriam. Então, né, já havia sido prometido pelo JC que eles teriam isso, e eles estavam basicamente cobrando isso. Bom, beleza, o JC ouve as demandas deles com muita atenção. O JC então concorda com as demandas das legiões. Ele fala, ó, beleza, pode deixar que eu vou pagar exatamente tudo que eu prometi pra vocês, com juros, mas assim que eu terminar a guerra da África. Eu preciso eliminar para ter esses fundos, mas podem ficar tranquilos que pagarei vocês com juros. Outra coisa, em relação às terras... Aí ele já vai, puxa ali uns pergaminhos ali e começa então a dividir terras públicas, né, alocar terras públicas para essas pessoas ali no mapa. Vocês podem vir para cá, tantas pessoas vão ser alocadas para cá, até terras pessoais de posse do Júlio César. Ele começa a pôr ali, começa a distribuir terras para os soldados em motim. Bom, após ele fazer essa divisão das terras, basicamente, ele fala, eu realmente não preciso mais de vocês. Mesmo assim, pagarei todas as recompensas prometidas. Assim, ninguém poderá jamais dizer que fui mal agradecido após expô-los aos perigos das batalhas. Mesmo vocês se negando a participar das minhas campanhas, enquanto estão perfeitamente habilitados de corpo e mente para fazê-lo. Depois de falar isso, ele se levanta, olha para os soldados todos ali, aglomerados, e dá um tchau tchau, cidadãos. Isso deixa os soldados completamente em choque, tá? Por quê? Os soldados se chamavam de camaradas. Ele chama de cidadão é meio de falar, e aí, civis, né? Vocês estão fora do serviço militar, falou civis. E o pessoal, então, os soldados ficam em choque porque eles caem a ficha, né? É difícil entender o que eles estavam
estavam pensando que iam tirar ali do Júlio César. Alguns historiadores dizem que esses soldados nada mais queriam que dar uma extorquida no Júlio César, ou seja, exigir ainda mais prêmios, mais recompensas, mais terras para lutar na campanha da África e assim conseguir uma barganha melhor. Outros dizem que o pessoal realmente estava cansado de guerra, 13 anos guerreando sem parar, que eles já haviam sido prometidos após a Batalha de Pharsalos que seriam dispensados e ganhariam terras e recompensas, então estavam só cobrado o que foi prometido, estavam cansados de guerra. Ninguém sabe qual que era real, mas é o seguinte, eles foram aí, fizeram esse motim todo, JC chega, ouve as demandas deles, concorda com as demandas. Não, beleza, o dinheiro eu vou pagar após a campanha da África, as terras já vou começar a repartir isso aqui, beleza, estamos acordados, fala os cidadãos. E começa a ir embora. Como eu disse, cai a ficha dos soldados e eles começam a ficar desesperados. Primeiro, o orgulho militar desses soldados era altíssimo, né? E eles começam a pensar então que basicamente faltaria a província da África para acabar. Eles estavam com o Júlio César desde as primeiras campanhas da Gália, então basicamente eles que venceram toda essa guerra civil e agora nos últimos 100 metros da maratona vão chegar novos soldados aí recém-recrutados e ficar com toda a honra e toda a glória. Então já é um primeiro, assim, choque de realidade. Segundo é perceber que o JC mal precisava deles e estava, entre aspas aqui, cagando e andando para a decisão deles, apesar de não estar, mas é isso que ele mostra, né? E quando cai essa ficha que eles vão ser desonrosos, ficar pra história como os caras que abandonaram Júlio César nos 45 do segundo tempo, que fizeram um motim, e aí assim que o Júlio César dá o tchau aos cidadãos e começa a ir embora, vários soldados começam a suplicar para serem realistados. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Os caras estavam fazendo motim para ser dispensados no exército, tomam um psicológico e agora começam a suplicar para serem realistados no exército. E começam 1, 2, logo estão as legiões se jogando ao pé de Júlio César, que ainda faz um jogo duro, finge que não vai aceitar. Beleza, depois de tanta suplicação, ele resolve aceitá-los de volta. E ele disse que vai aceitar todos, menos a 10ª Legião, que o magoou profundamente. Pois essa era a sua legião preferida, que ele várias vezes citava nominalmente no seu livro como a casca grossa, como a que virou o jogo. Então ele diz que vai aceitar todo mundo de volta, menos a 10ª Legião. Aí vocês imaginam o pessoal da 10ª como vi. O pessoal da 10ª que estava em motim, agora começa a suplicar para o Júlio César para serem aceitados de volta, e eles se oferecem, né, eles pedem para o Júlio César usar a dizimação para puni-los, para eles aprenderem. Eles falam, nos aceitem de volta, por favor, nos dizime. Pra quem aqui não acompanha o podcast desde antes, mas a dizimação era a punição mais severa que o exército romano aplicava. Então, basicamente, ele era usado para quando uma legião ou um corpo de soldados fugia de batalha ou fazia uma besteira imensa que prejudicava todo o exército, mas era mais usada para quem fugia. E aí, basicamente, se uma legião fugiu do campo de batalha, uma coorte, um grupo de soldados que for, eles eram punidos ou desobedeciam alguma ordem, eles eram punidos com a dizimação. E o que era dizimação? Separavam-se soldados em grupos de 10, eles tiravam lá palhinhas, e o soldado que pegasse a menor palha ia ser morto pelos outros 9, a pauladas, pedradas, chute. E assim, muitos desses soldados eram irmãos, primos, ou como na 10ª aí estão lutando há 13 anos juntos. Então é um laço muito forte que essas pessoas tiveram. Você matar seu irmão na porrada, na pedrada, seu primo, seu amigo, é uma tarefa muito difícil. E a 10ª que estava fazendo motim para ser liberada, agora tá pedindo para ser dizimada, para ser reaceita por Júlio César. Caralho, o maluco é brabo. E aí ele finge, faz aquele migué que não, eu vou pensar, e aceita eles de volta. E não exige dizimação. E aí basicamente um motim de 4 legiões, né, que podia ser algo duríssimo e dificílimo de lidar, como já vinha sendo, 2 senadores mortos, cidades e propriedades sendo saqueadas, e o Júlio César sem gastar 1 centavo, sem derramar uma gota de sangue, realista essas 4 legiões, sendo, né, não realista na marra, mas essas legiões suplicam para serem realistadas. Isso pra mim também mostra a liderança que esse cara tinha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, vamos olhar agora o que tá pegando com os inimigos do JC. Então, basicamente, os optimates estavam concentrados ali na província da África. Como eu disse, já tinham juntado cerca de 14 legiões, né? A província da África, lembrando aqui, a batalha entre o Públio
Lácio Varo e o Caio Scorbonio. Então o Caio Scorbonio foi lá a mando de Júlio César e na Batalha de Útica, em 49 a.C., ele foi derrotado. Então, de toda a Guerra Civil, a única derrota que o lado do Júlio César teve foi exatamente na província da África. Porém, ele não estava lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse Varo, que era o governador da província da África, ele já tinha 2 legiões e 2 legiões veteranas que haviam vencido tropas de César, né? Não comandadas diretamente por César, mas suas legiões. Bom, além da província da África, havia o reino cliente de Roma ali, o reino da Numídia. Desde a Segunda Guerra Púnica, a Numídia já é um reino cliente romano, porém não era uma província anexada, né? Ela tinha um rei, o rei Juba. Esse rei, ele era da gangue dos Optimatos, ele odiava o Júlio César, já tinha rolado umas tretas aí antigas, então ele estava firmemente desse lado. Ele também ajudou o Varo ali na Batalha de Útica, foi até o rei Juba que venceu a batalha mais do que o Varo. E o reino da Numídia era rico, possuía 4 legiões que lutavam ali no estilo romano. Além dessas 4 legiões, havia mais várias tropas auxiliares e a cavalaria leve Numídia, que era famosíssima. Quem não conhece ela, ouçam os episódios das Guerras Púnicas, a gente fala bastante da cavalaria Numídia. E além da cavalaria, das tropas auxiliares e das 4 legiões, o reino da Numídia ainda tinha no seu exército cerca de 120 elefantes de guerra. E além dessas 4 legiões numídias, mais 2 que já eram ali da província da África, com os Optimatos chegando ali, Catão, Pisão, Gneu Pompeu, Sexto Pompeu, né, os filhos de Pompeu Magno que estavam lá também, o Labienus, o Metélio Cipião. Então todos esses Optimatos que sobreviveram ali de Fársalos se concentraram ali, né, como eu disse, já tinham estabelecido um senado, estavam recrutando que nem louco ali, já tinham juntado um exército aí com mais 8 legiões. Então assim, basicamente tinham 14 legiões, 2 da província da África, 8 recém-recrutadas ali pelos Optimatos, 4 do reino da Numídia, mais um monte de tropa auxiliar, mais cavalaria Numídia, mais 120 elefantes. Então era um exército muito gigantesco e, como eu disse, rolava a lenda que eles estavam se preparando para invadir a Itália. Outra coisa ali, a gente também já abordou isso em alguns episódios, não sei se foi o passado, mas foi que a província da Espanha também estava ali meio em semi-rebelião. Por quê? O JC, após vencer ali a Batalha de Lerda e trazer a província ali pro lado dos populares, pro lado dos cesarianos, ele deixa lá um governador super corrupto e super idiota como o Marco Antônio, e acontece que essa província aí, que era governada pelo Pompeu, muito tempo, o Pompeu tinha uma rede de clientes e contatos ali gigantesca, então esse pessoal começou a ser muito mal governado e ficou com saudade do Pompeu e da família do Pompeu. Então até o Gneu Pompeu, o filho mais velho do Pompeu Magno, vai lá para causar mais revolta, mais rebuliço. Um tal de Lépido, que ainda vai fazer parte do segundo triunvirato, mas ele, cônsul de Roma na época, consegue ali acalmar a rebelião. Então basicamente a Espanha ali não tá mais em rebelião, mas também não dá para contar com soldados de lá ou com recursos de lá. Vamos dizer que ela tá como se fosse neutra ali, porque ainda tem uma facção muito forte pró-Pompeu. O filho do Pompeu tá lá ainda tentando causar, mas Lépido e tropas cesarianas já deram uma acalmada ali. Então estamos focados agora exclusivamente na província da África, que é onde a batalha, a guerra civil vai ser decidida. O problema dos Optimatos tiveram um pouco de liderança. Eu disse que eles estabeleceram como se fosse um senado novo ali na província da África, e o Catão foi como se fosse o cônsul eleito ali, um líder, e o Metelo Cipião também foi, como fosse dizer assim, o outro cônsul. Eles eram os comandantes gerais da ala dos Optimatos, da ala rebelde. Porém, o Labieno, tinham outros generais que eram muito melhores, porém tinham menos nome, e Catão e Cipião que ficaram ali no controle. No episódio que vem eu vou abordar um pouco mais esses problemas de liderança, mas vale dizer que com a morte de Pompeu, esse balanço de poder aí, quem que é o manda-chuva, ficou um pouco abalado e rolou umas tretas por causa disso que abordarei no próximo episódio. Bom, JC então resolveu as questões ali na Itália, no Egito, depois da Batalha de Zela, pacificou Roma de novo, trouxe as legiões rebeldes de volta para si, estava também juntando um baita exército. Ele começa a reunir então 10 legiões para invadir a África. Então já nota-se que ele está com um exército menor para invadir a África do que os próprios Optimatos têm lá na província, com, como eu disse, 14 legiões. E JC, como desesperado, ele não espera, né, dessas 10 legiões aí que ele tinha, 6 ele consegue rapidamente mobilizar e vai com elas para Sicília, para de lá
lá embarcar para a província da África, e outras 4 ainda estão se preparando, se equipando, não estavam prontas a tempo. Estão se preparando, mas o Júlio César não tinha elas direto prontas, e ele, cheio de pressa, vai lá com essas 6 para a cidade de Lilebeu, na Sicília. E ele vai se preparando ali para embarcar, fim de dezembro ali do ano de 47 a.C., e pro seu azar, baita tempestade ocorrendo, né? Dezembro ali é inverno no hemisfério norte, então não é travessia fácil de fazer, ventos, tempestades acontecem toda hora, e uma baita tempestade atrasa um pouco o JC, mas assim que a chuva dá uma baixadinha, que dá uma esmorecida na tempestade, ele fala, não, vamos agora, embarca todo mundo. Essas 6 legiões que ele tinha junto com ele, aí cerca de 30 mil soldados, e ele tenta então atravessar para a província da África. A tempestade, como eu disse, diminuiu, porém ela não tinha cessado. E o que acontece, né? Os barcos acabam se perdendo todos no meio dessa tempestade, né? Não todos de uma vez, mas um grupo gigantesco ali de barcos foi, cada um parado para um lado, o vento soprou forte, levou, outros quebraram, afundaram. Então assim, resumindo, o JC vai conseguir desembarcar ali na província da África com apenas 3 mil soldados, ali um pouco mais que meia legião. Os outros barcos ele nem sabe onde tá, estão perdidos ali pelo Mediterrâneo, se perderam na tempestade, e pior, né? Enquanto ele vai desembarcar ali na África, ele tropeça na própria toga e cai de cara na areia. Isso para os romanos supersticiosos era um péssimo presságio. Mas o JC malá, ele tá de cara no chão, ele estende os braços e fala: "Ó, África, eu finalmente te tenho em meus braços." Dando aquele migué como se ele quisesse abraçar a terra da África e fingir que não caiu de cara. Malandramente! Bom, pessoal, eu vou deixar o JC aqui com a cara na areia, dando o migué que tá abraçando a África com baita mau presságio. Ele tentou partir com 30 mil soldados, chegou com 3 mil e tem basicamente ali 14 legiões mais auxiliares. Isso dá perto aí de uns 75 mil soldados. Então o JC tá ali com seus 3 mil, deu bem certo seu plano de chegar, né? Ele sempre quer chegar antes que todo mundo, surpreender pela velocidade. A gente viu aqui quase sempre dá certo, dessa não deu. Como é que será que ele vai se virar ali na África com apenas 3 mil soldados de infantaria e 150 de cavalaria? Para saber isso, vocês vão ter que ouvir a gente na semana que vem, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!